Mas a verdade é que você já cresceu o que podia crescer neste contexto. E eu tenho uma boa notícia para você. Este é o exato momento de nascer para a nova fase. Por isso é importante você entender o ciclo dos sentimentos. O que você está sentindo agora não é mera frustração, mas é provavelmente um impulso para que você evolua, para que você comece na fase seguinte. Mesmo não sabendo agora o que você tem que fazer, você vai descobrir o que precisa ser feito. Por quê? Porque você não cabe mais nesse estágio. Você precisa começar no estágio seguinte. E este momento de insatisfação, de inconformismo, é um momento que aponta para a sua transição. E esse sentimento precisa ser reconhecido. Quando você reconhece isso, você começa a entender então quais são as ações para tomar, as coisas para fazer, os nomes para dar e as atitudes necessárias para que você comece na nova fase. 3 coisas que você precisa saber para superar essa frustração, para entender o ciclo dos sentimentos e alcançar satisfação pessoal. Primeira coisa, você precisa viver o sentimento. Imagine que cada sentimento tenha uma quantidade, tá bom? Um pacote. Vamos falar sobre a tristeza? Porque às vezes a gente foge da tristeza, não é? Os sentimentos que não são muito bons pra gente, aqueles que nos deixam mais desconfortáveis, a gente resiste mais. Desses sentimentos que eu tô falando, sabe? Raiva, tristeza, decepção, tudo aquilo coloca você para baixo. Vamos imaginar que a tua porção desse sentimento seja 5. Quando você evita esse sentimento, você vive um pedaço dessa porção. E aí você respira, acha que tá tudo bem, e daqui a pouco você fica triste de novo. Você não tinha vivido tudo e agora está vivendo a segunda parte daquela dor, daquele sentimento. E aí, por mais que você tente impedir que esse sentimento aconteça, ainda tem uma porção que você não atravessou. Então aquele sentimento precisa ser vivido. E eu não quero dizer aqui que você se acabe de chorar e mergulhe nas suas tristezas e dores. Não é isso. Eu estou dizendo que quanto mais você foge de um sentimento, mais tempo demora para atravessá-lo. E eu quero que você entenda que os sentimentos não são em si uma coisa ruim, mas eles são sinais do que nós precisamos. Lembra? Um sentimento é a percepção de uma emoção, e esta emoção tem a finalidade de nos preservar a vida e de nos fazer evoluir. Então, mesmo quando nós sentimos tristeza, nós precisamos senti-la. Não adianta fugir da tristeza. É preciso atravessar a tristeza. É preciso sentir, interpretar, reconhecer para aprender a lidar com ela. Então, a primeira coisa a respeito dessa transição é: viva o sentimento. Eu sei que este é um momento muito difícil, não é? Em que a gente tem visto muitas vidas se perderem. E é horrível cada vez que a gente se surpreende com uma perda descabida, que é surpreendente demais e é ruim pra gente. A gente sente isso como ruim. Mas nós não conseguimos fugir dessa dor. E não adianta fingir que ela não está acontecendo. Que as coisas acontecem em ciclos e que nós precisamos aprender a lidar com cada parte do ciclo, porque não tem como evitar que o ciclo aconteça. A gente faz com todo carinho, né? A gente faz isso porque aprendeu que era assim. A gente quer aliviar a dor das pessoas que a gente ama. Então a gente vê uma pessoa de luto, por exemplo, e a gente vai lá dizer para essa pessoa que ela tem que ser forte. Meu, não tem que ser forte, tem que chorar. Às vezes a gente encontra um amigo que tá super decepcionado no relacionamento, tá super frustrada na relação, e a gente fica lá dizendo para não ficar assim, para levantar, dar a volta por cima. Não, tem que passar por aquela fase. Caso contrário, vai encontrar com ela ali na frente de novo. Então, por mais difícil que pareça,
A gente precisa aprender a atravessar os sentimentos, viver os sentimentos, para poder sair do outro lado. E como é que a gente toma coragem para fazer isso? Porque nem sempre é bom. Sentimentos bons a gente curte, a gente não quer nem que acabe. Mas quando o sentimento dói, a gente não quer nem ficar perto. Mas eu quero te fazer uma sugestão aqui. Ao invés de fugir dos teus sentimentos, entenda os teus sentimentos. Essa dor, esse sentimento que a gente tem, ele é a percepção de uma emoção, não é? Primeira coisa para pensar aqui é, se é resultado de uma emoção, então é para me preservar e para me fazer evoluir. Como é que eu posso usar este momento para preservar a minha vida e evoluir? Nenhuma emoção é para te matar. Consequentemente, nenhum sentimento é para te matar. Você precisa olhar para o sentimento, decidir viver o sentimento e aprender qual é a emoção que está por trás desse sentimento. E esta é a segunda coisa. O tempo não é igual para ninguém, tá bom? Cada pessoa tem a sua própria porção, tem o seu próprio tempo, a sua própria história. Então, às vezes a pessoa tem mais coragem de viver o sentimento do que outras. Algumas têm mais tolerância, outras têm muito menos tolerância. Cada pessoa é uma história sendo escrita, está sendo escrita desde cedo. Mas hoje nós estamos escrevendo uma nova parte da nossa história, que é aprender a lidar com os sentimentos, o ciclo dos sentimentos. Como é que a gente aprende com o sentimento? Experiências assim. Eu era pequeno, estava brincando em casa, na rua, na verdade, e minha mãe me chamou, eu desci correndo para casa. E quando chegou na porta de casa, eu desci feliz da vida. Eu estava feliz da vida. Quando chegou na porta de casa, eu escorreguei e caí. Meu, doeu. Eu caí de lado, doeu todo o meu lado. E eu morri de vergonha também, porque eu caí esparramado ali na frente de todo mundo. E os meus irmãos estavam lá. E meu irmão olhava para mim e ria. E eu também achei engraçado. E eu estava feliz e achei engraçado. Então eu ria. Mas como estava doendo e eu estava com vergonha, eu comecei a chorar. E aí foi uma mistura, eu ria e chorava. E o meu irmão olhava para mim e ria por causa disso. Ele falava, mas você vai rir ou vai chorar? E eu ria, e aí daqui a pouco chorava. E era uma mistura. E óbvio, né? Depois passou, eu entendi a parte de cada um. Mas naquele momento, eu estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Porque eu estava feliz e dolorido ao mesmo tempo. Porque eu estava com vergonha e estava satisfeito ao mesmo tempo. E isso acontece conosco hoje no dia a dia. Você está numa posição que você quer estar e você se sente bem por isso. Mas tem alguma coisa que não está legal e você se sente mal por isso. Você está fazendo uma coisa que era exatamente o que você queria fazer e você fica feliz por isso. Mas o resultado está horrível e você fica triste por isso. E acontece ao mesmo tempo. Então é importante você perceber qual é a origem desse sentimento para que você aprenda com ele. Se este sentimento está vindo de uma emoção, qual é essa emoção? E como é que esta emoção te favorece? Tá bom? Aprenda com o sentimento. E quanto mais você pratica isso, mais fácil vai ficar perceber as coisas. Mais liberdade você vai ter para fazer as coisas, para escolher o que fazer. Então, aprenda com o sentimento. Os sentimentos acontecem às vezes em avalanches. E eles são promovidos às vezes pela mesma emoção, às vezes por diversas emoções. E quando nós aprendemos a lidar com os sentimentos, então a gente aprende também a decidir melhor como será a sequência. Eu te falei, o primeiro é viva o sentimento, o segundo, aprenda com o sentimento, e o terceiro é evolua pelo aprendizado. A nossa evolução acontece a partir do que conhecemos a nosso respeito. Caso contrário, a gente só envelhece. Uma das causas dessa frustração constante é que não sabemos o que está acontecendo com a gente. E isso é falta de se conhecer. Então, para que a gente evolua, a gente precisa tomar consciência do que é que está acontecendo com a gente. Se você está com a gente aqui no YouTube, achou bacana, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque essas atitudes são simples,
de seguir, de se inscrever, mas ela possibilita que as plataformas entreguem para mais pessoas, distribua para mais pessoas. E assim você também me ajuda a alcançar outras pessoas e transformar a vida dessas pessoas também numa condição melhor. Tá bom? Para finalizarmos, evolua pelo aprendizado. As coisas que você aprendeu através dos seus sentimentos constituem uma pessoa melhor. E quando você entende isso, você pode usar esses recursos em novas atitudes e comportamentos. Uma das coisas mais gratificantes para mim, como treinador emocional e comportamental, como terapeuta, é ver as pessoas escolhendo o que fazer quando antes elas não tinham escolha nenhuma. Uma delas, eu me lembro, me mandou uma mensagem assim no final do ano. Eu achei que não teria condições de celebrar as festas do final do ano, mas a partir do nosso treinamento eu posso ver essa possibilidade. E eu fiquei super feliz, porque essa pessoa aprendeu a lidar com as suas questões e aproveitou para celebrar junto com a família uma festa de final de ano muito bacana. Então, assim, quando você evolui, você pode usar os seus recursos para escolher onde você não tinha escolha. Ou seja, agora talvez você se sinta num beco sem saída, de cara para um muro, né? Apertado dentro do útero. Mas este é o momento de começar uma nova fase, de saltar o muro, de sair dessa sinuca de bico, de nascer para a sua nova fase e experimentar a excelência deste novo patamar. Tá bom? Uma grande alegria compartilhar essas coisas com você. Tenho certeza que você pode e vai viver o melhor, porque você pode, a partir de hoje, começar a construir o que você quer viver. Construa o teu futuro com as sementes do agora. Um beijo, até mais. Tchau!